Eu quero passar para vocês os 4 pontos da nossa reflexão de hoje. Para onde nós vamos caminhar, para vocês entenderem, tá? Como nós vamos refletir sobre ansiedade e medo. Então, primeira coisa, nós vamos ver a diferença entre ansiedade e excitação. São coisas diferentes, mas que às vezes são difíceis de discernir. Então, ansiedade versus excitação. Depois nós vamos ver o problema de evitar. O problema de evitar. O porquê que evitar, enfrentar é pior. Porque o medo, ele surge justamente do desejo de evitar, fugir. Depois nós vamos ver a respeito da prisão do medo. Porque o medo aprisiona. Vamos ver sobre isso. E por fim eu quero trazer, obviamente, com uma palavra de esperança, de encorajamento, quero trazer conselhos para evitar o medo. Tá bom? Então vamos caminhar por aí. Vamos refletir sobre cada um desses pontos. Ok? Vamos começar com o primeiro? Vai ter projeção dos textos para você acompanhar. E eu vou lendo e pontuando, vou lendo pausado, pontuando, para que você possa compreender bem o conceito. É bastante informação, novamente, pode ser que você não consiga copiar tudo, não tem problema, resuma o que você consegue entender. E se você deseja, depois eu posso enviar o PDF, gerar o PDF disso e você estude, tá bom? Ansiedade versus excitação. Há uma diferença sutil entre as duas, mas há. Isso vai ajudar a gente a lidar com medo. Então eu vou lançar as bases aqui para ajudar na reflexão e depois nós vamos partir para a Bíblia, óbvio, né? Porque a Bíblia vai enfechar tudo isso. E aí nós vamos aprender a refletir e lidar com a questão do medo. E pensar como isso impacta a minha vida e a sua. Vamos ver as duas definições? O que é ansiedade e o que é a excitação? Tá? Aqui eu não estou falando no sentido sexual, óbvio. Estou falando em outro sentido. A ansiedade é um sentimento. Começamos por aí. Apesar de ser um sentimento que traz impactos físicos, ela é uma emoção. Nós estamos falando de emoções aqui. Somos seres emotivos, temos emoções. Não há nada de errado com isso. Deus nos criou com emoções. Só que algumas emoções são prejudiciais, inclusive pecaminosas, e outras não. Então, a ansiedade é um sentimento de preocupação, nervosismo ou desconforto, geralmente em relação a um evento iminente, ou seja, uma coisa que está para acontecer, ou algo com um resultado incerto. Então, é um sentimento que nós temos de preocupação, nervosismo e desconforto, envolvendo algo que está para acontecer, é iminente, ou resultados que nós não podemos controlar. Isso é a ansiedade, um sentimento nesses termos. Ok? Vamos dar uma olhada agora na excitação. Por outro lado, a excitação é um sentimento de grande entusiasmo e vontade. Ok? Entusiasmo, vontade. Então vamos pegar os pequenos. Somente aí, né? Viajaram ou estão para viajar. Pega aí o filho adolescente, enfim, alguém na casa. Chega e fala assim, nós vamos para a praia. Qual o sentimento que vem? Eba! Não é assim? A não ser que você não goste. Tem gente que não gosta de praia. Fala de ir para a praia e pensa, calor, ficar passando calor na praia, não quero. Não, mas você gosta de outra coisa. Estou só dando um exemplo aqui, tá bom? Tem gente que gosta de tomar um sorvete. Ah, vamos tomar sorvete. Eba! É a excitação. Ok? Então isso é o quê? É um sentimento também. A excitação é um sentimento, como a ansiedade, mas um sentimento de entusiasmo, de vontade. Então é quando algo te entusiasma, te dá ânimo, vontade de fazer aquilo, de desfrutar aquilo. Isso é a excitação. Às vezes no dia a dia a gente fala, nossa, eu estou tão ansioso para fazer isso, mas não é ansiedade, porque não é preocupação, é a excitação de fazer aquilo. Em contrapartida, às vezes a pessoa está falando, nossa, eu estou tão excitado, no sentido, né, de expectativa. Mas não é ansiedade.
Coração está ansioso. Então essas coisas às vezes são difíceis de discernir, tá? Para ficar um pouco mais claro, dependerá da perspectiva de cada pessoa, das circunstâncias. Então aqui não é matemática. Existe um critério sutil aí. Onde uma pessoa percebe uma montanha russa como perigosa, outra pode considerá-la positiva. Tem gente que acha legal. Quem aqui já voou de parapente ou paraglider? Alguém? Não. Eu sei que o Wellington já pulou de paraquedas. Você também queria pular, né, filho? Você já me falou que queria pular, não queria? Você falou que queria pular de paraquedas um dia, não queria? Aí, quem sabe, hein? Alguém aqui gostaria de pular de paraquedas? Também gostaria. Aí, gostaria. Tá vendo? Tem bastante gente corajosa. E você que não gostaria? Qual que seria a sensação? De você estar na beira do avião e a pessoa chegar e você fazer isso aqui, ó. Você puxa a pessoa junto, né? Como é que você me empurra? Então, por que eu estou dando esse exemplo? É que para alguns a montanha-russa é uma diversão. Para outros é um pesadelo. Então depende das pessoas. Entende? Onde uma pessoa percebe uma montanha-russa como perigosa, outra pode considerá-la positiva, até mesmo incrivelmente divertida. Isso também ocorre com o medo, a preocupação e o pânico. Andar de elevador, ir ao dentista, dirigir em uma rodovia e pensar em sua saúde, essas e outras atividades similares não são inerentemente perigosas. É perigoso? Não. Mas, importante, se a pessoa se preocupa com elas o quê? Essas atividades que eu disse, andar de elevador, ir ao dentista, dirigir em rodovia, sua própria saúde. Se a pessoa se preocupa com essas atividades, ou se teve ataques de pânico relacionados a elas, pode percebê-las como perigos a serem evitados. Você já conheceu pessoas que têm medo de elevador? Já conheci. Você já conheceu pessoas que têm medo de injeção? Tem gente que tem medo de injeção. Pavor. Vocês lembram daquele vídeo lá do rapaz que foi doar sangue lá? A gente lembra, né? Foi muito engraçado. O pânico, né? Ou de homens grandões, assim, bem maior do que eu, que na hora que vai tomar a vacina faz um show. Já viram? Medo de coisas que não são necessariamente perigosas. Não é verdade? Tem coisas que não são perigosas, mas é questão do medo. Então o que eu quero dizer aqui? Existe um fator subjetivo e pessoal para cada pessoa, dependendo da circunstância. E aqui eu terminei dizendo, ou se teve ataques de pânico relacionados a elas, podem percebê-las como perigos a serem evitados. E aqui está o ponto. E é sobre o que eu vou falar. Um problema com o evitar é que frequentemente ele se volta contra a pessoa, piorando a ansiedade. Isso daqui é importante. Todas as vezes que eu sou confrontado com uma situação que gera medo no meu coração, eu sou colocado diante do desafio de enfrentar esse medo. Se eu escolho evitar, nós vamos ver que essa não é a melhor escolha. Porque isso traz um alívio momentâneo, mas em contrapartida, de uma maneira que muitas das vezes a gente não percebe, isso vai nos afundar na ansiedade e depois vai nos aprisionar no medo. Então eu não quero dizer que você tem que entrar em montanhas russas, não é isso. Se você não quiser ir, não precisa. Porque essa não é uma coisa necessária para as nossas vidas. Mas tem muitas coisas que são necessárias e que geram medo em nós, que geram instabilidade em nós e que nós vamos precisar enfrentar. E que se nós não soubermos lidar com esse medo, nós vamos ficar aprisionados nele. É sobre isso que eu estou falando. Então, eu quero falar agora com vocês a segunda parte sobre a questão de evitar, o problema de evitar. Evitar, encarar o que nos traz medo. Porque evitar
piora o medo. Evitar, ele piora, ele não melhora. Eu vou mostrar para vocês como é que ele piora, ele não melhora. Segue comigo. Evitar é o objetivo principal de uma pessoa temerosa, ou seja, uma pessoa que está dominada pelo medo. Mas se deixarmos a ansiedade ditar nossas escolhas, porque queremos evitar desconforto, não queremos encarar o que nos traz medo, nossa ansiedade frequentemente piorará. A gente vai começar a afundar na ansiedade. Podemos representar esse ciclo de ansiedade da forma seguinte. Olha aí, ó. Coloquei para você um resumo. Olha o que acontece no coração do homem que evita encarar o medo. A primeira coisa, a pessoa percebe o perigo, ou seja, ela percebe algo que causa medo para ela. Ok? Qual é a próxima resposta? Evitar. Ela evita, ela não encara. Eu poderia dar muitos exemplos aqui. Circunstâncias, pessoas, coisas na sua vida, enfim. Né? A gente evita. Assim que a gente evita, vem uma onda de alívio. Por quê? Porque você saiu daquilo que estava gerando o quê? Medo em você. Ok? Então vamos pensar a gente lá em casa, lá, né? Ainda mais com essa chuva, tá o matagal lá. Eu não assusto tanto. Eu acho que você assusta mais, né? De ir com cobra. No entanto, agora vai dar de corajosa, né? Escorpião, tá bom. Eu vejo lá uma cobra lá em casa. E eu tenho medo. O que eu faço? Tento tocar ela, não mato ela, tento tocar ela e corro pra dentro de casa. E penso, pronto, saí de perto da cobra, estou sossegado. Ok? Naquele momento, o susto da cobra passou, porque ela não está dentro da minha casa, ela está lá fora. Talvez no portão de casa. E não está perto de mim. Ok, deu alívio. Só que daqui um pouco eu vou começar a pensar, e se essa cobra entrar aqui dentro? Cadê a cobra? Aí eu não acho a cobra. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Eu tinha que ter matado a cobra vai entrar aqui dentro, vai pegar minha esposa, vai pegar meu filho, vai me pegar dormindo, a cobra vai criar perna e sair correndo, né? Vai começar a delirar em coisas que nem existem. Porque a gente aumenta bastante, né? Quando a gente está com medo, as coisas vão tomando uma proporção surreal. Daqui a pouco a cobra tem asa, ela anda, ela conversa, é quase lá de Gênesis 3 a cobra. Então essa ansiedade, ela vai ser fruto do quê? Da decisão que eu tive de não enfrentar. E eu não enfrentei pelo medo, eu tenho medo de cobra. Só que em vez de encarar o meu medo e enfrentar, o que eu fiz? Eu recuei e evitei. Só que depois eu vou ficar com a ansiedade de saber cadê a cobra. E aí, sabe o que vai acontecer? Que é o próximo passo que você está vendo aí, ó. A ansiedade aumenta e aí o que você está vendo aí que é problema na percepção ou transtorno de percepção. O que é isso? Qualquer barulho que eu ouvir é a cobra. Qualquer barulho que eu ouvir. Se o vizinho tossir lá do lado, lá de casa, lá é a cobra que está tossindo. É tipo isso, entendeu? É nesse nível que fica a coisa. Eu estou exagerando, mas é isso. O medo, ele causa esse transtorno de percepção da realidade. Ou seja, qualquer coisa que não tem nenhuma ligação com o meu medo se transforma na fonte do meu medo. E eu estou dando esse exemplo em simples para que todos nós possamos entender, né? Mas essa aqui é a questão. Eu percebo o perigo, eu evito. Aí isso me causa alívio. Só que aí, isso aumenta a ansiedade. E a partir do momento que a minha ansiedade aumenta, eu tenho um transtorno da percepção da realidade. Eu começo a encarar toda e qualquer circunstância como um risco. Isso, no fim, aumenta o meu medo, que vai me fazer fugir, que vai aumentar a minha ansiedade, que vai fazer eu ter uma percepção ainda mais deturpada da realidade, que vai fazer eu ter mais medo e mais ansiedade. E você viu o ciclo que a gente entra? Conseguiu ficar claro? O ciclo que você entra. E isso é aplicável a tudo praticamente. A tudo.
pessoas, circunstâncias, questões do nosso dia a dia, situações que fogem do nosso controle, isso vai tomando uma proporção nas nossas vidas absurda. E no fim isso nos aprisiona. Então por isso que eu digo que evitar piora o medo. Tem situações que às vezes você tem que pensar um pouco como agir. Não estou falando que você vai chegar de sopé resolvendo as coisas de imediato, a não ser que seja emergência. Pense primeiro, veja como você vai atacar. E ataque o que te causa medo. O que a gente não pode é ficar fugindo do medo. Porque quanto mais a gente foge do medo, mais ele cresce. Entendeu? Quanto mais a gente foge do medo, ou do que nos traz medo, mais o medo cresce. E vira esse bicho papão nas nossas vidas. Então esse ciclo, ele ajuda a ilustrar por que a ansiedade aumenta à medida que evitamos lugares ou situações. A pessoa vê uma situação, sai. Vê outra, sai. Vê outra, sai. Está sempre nisso. Embora evitar leve a um breve alívio que adoramos, ele se volta contra nós e à medida que imaginamos mais perigos, nosso medo pode se tornar uma prisão. Apenas porque algo pareça perigoso não significa que seja. Tem coisa que parece, mas não é perigoso. Quer um exemplo? Avião. Avião parece perigoso? Dá uma olhada na escotilhazinha do avião quando você estiver algum dia em voo e dá uma olhada se é perigoso. Parece bem perigoso. De verdade. Se der errado ali... Inclusive essa semana teve um acidente envolvendo helicóptero, né? Eu vi ontem isso aí. Mas qual o índice de acidente nas estradas e qual o índice de acidente com aviões? Então, estatisticamente, aviões são mais seguros do que andar de carro, por exemplo. Tem mais acidentes de moto no Brasil do que de avião. É mais perigoso você pegar a moto e andar na rua hoje no Brasil do que você andar no avião e você voar. Entende? Então não é porque alguma coisa parece perigoso que é necessariamente tão perigoso assim. A gente tem que avaliar as circunstâncias. Usar razão, bom senso. E pensar biblicamente também. No momento, evitar pode parecer bom e razoável. E o nosso cérebro adora o alívio temporário e quer mais. Ou seja, aquela sensação de bem-estar. Paz, conforto e controle tornam-se nossos ídolos. Então essa busca por paz, controle e alívio do medo se transforma em um ídolo no nosso coração. Tudo isso vai aumentar a ansiedade, que vai aumentar o medo. E é por isso que tem tanta gente totalmente perdida em pânico hoje em dia. Virou uma epidemia isso. Muitas pessoas sofrem disso. Inclusive pessoas que sofrem e nem sabem que sofrem. Mas essa é uma realidade. Eu não sei se você luta com isso, mas eu espero que isso te leve a refletir. Vou falar agora com os irmãos sobre o aprisionamento do medo. O medo, ele aprisiona. Evitar leva ao aumento da ansiedade, a ansiedade leva ao aprisionamento do medo. Isso é uma verdade. Então, esse ciclo aí. E para isso, eu quero ler o testemunho de uma irmã em Cristo que lutou com essa questão do medo. Ela chama Patsy Claremont. Ela tem um blog em que ela lida com muitas coisas a respeito de vida cristã e, enfim, artigos de encorajamento. E aí lá ela conta sobre a experiência dela, como ela lidou com o medo, uma irmã em Cristo, e como ela encontrou alívio do medo. A Patsy Claremont. Então vou ler, você acompanha comigo e vê se o que ela retrata no testemunho pessoal dela de alguma forma fala o seu coração e a luta que você tem com o medo. Ok? Acompanha comigo. Uma nuvem no céu significava uma tempestade perigosa. Ou seja, viu uma nuvem, virou uma tempestade. Um olhar não explicado de alguém significava que ela não gostava de mim. Uma simples erupção cutânea, uma feridinha, um prurido que dá na pele, significava uma doença mortal. A cabeça dela. Eu poderia continuar. Não havia fim em como eu poderia pegar quase qualquer experiência de vida
e mergulhá-la em uma análise angustiante. O que ela quer dizer? Qualquer experiência comum da vida para ela se transformava em pensamentos angustiantes de medo e ansiedade. O que eventualmente me encurralou no medo, ou seja, ela ficou presa no medo. Olha o que ele diz: ansiedade, embora assustadora, vem com ondas de adrenalina. Então aqui ela está falando a respeito da experiência física, que inclusive ela tinha, que podem ser viciantes, mas quase sempre terminam em depressão. Depressão. O corpo não foi feito para estar constantemente em alerta máximo. Eu achei muito interessante, é verdade. Nosso corpo ele não foi feito para ficar constantemente dominado pelo medo. Se nós ficarmos constantemente com a sirenezinha ligada do medo, a gente vai destruir o nosso corpo em todos os aspectos. É por isso que muitas pessoas adoecem. Com o tempo, percebi que a ansiedade que controlava a minha vida era a minha. Então ela reconheceu que a ansiedade não vinha das circunstâncias que geravam ansiedade nela. Vinha dela mesma e do coração dela e do medo que ela tinha. Eu estava ciente de que o meu estilo de vida alimentava a minha ansiedade. Aqui é muito legal, porque ela vai explicar como é que o estilo de vida dela criou também um círculo vicioso que cada vez mais alimentava a ansiedade na vida dela e o medo. Olha o que ela diz. Assim, assistir filmes tristes, ouvir as mesmas notícias ameaçadoras, ligar para todos que conhecia para falar sobre um problema. Eu também não me alimentava bem, remoía o passado, pessoas que ficam ali remoendo, não fazia exercícios e dormia demais. Acordei uma manhã quase disfuncional. Disfuncional é que é destruído, não quer sair da cama, é isso que quer dizer. Eu não queria sair da cama, tomar banho, me vestir ou cuidar da minha família. Fundo do poço emocional. Naquele dia revelador, tomei uma decisão. Eu queria viver. Então ela chegou num ponto de mudança. Ou eu continuo desse jeito e morro, ou eu tomo uma atitude. E aí ela toma, olha o que ela diz. A decisão foi enorme. Minha jornada não foi fácil, mas com a escolha correta de seguir em frente, as coisas começaram a mudar. Com muita oração e esforço árduo, gradualmente substituir padrões de vida negativos. No início, era uma luta, mas com o tempo se torna mais como uma resposta natural. Então, com o tempo ela foi se adequando. Eu não coloquei todo o testemunho dela, mas ela vai dizer que fez estudos bíblicos, leu bons livros que ajudavam ela, procurou realmente comunhão, né, com a igreja. E tudo isso ajudou ela a vencer isso. Então essa irmã passou por essa dificuldade. Talvez você se pense, ok, essa é uma avaliação interessante, pastor. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos dar uma olhada? Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer? Olha o que diz aí. A ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Eu gostei mais, no sentido de clareza, como a NVI traz. Quem tem NVI vai ver. Vai ser projetado, você pode acompanhar comigo. Mas olha o que NVI, como a NVI traz. O coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem. Mas uma palavra bondosa o anima. Você pode trocar aí onde a NVI está colocando deprime o homem por o coração ansioso gera depressão. Biblicamente é a mesma coisa. Então a ansiedade, em grande parte, é um dos motivos pelos quais nós temos uma epidemia de depressão hoje em dia. Evitamos lidar com o medo, encarar o medo biblicamente, com coragem, confiança e fé. Jogamos essas coisas para debaixo do tapete e achamos que essas coisas vão sumir por si mesmas, vão desaparecer
os problemas e circunstâncias desafiadoras que geram medo em nosso coração vão magicamente desaparecer da nossa vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai criar uma bomba de ansiedade no seu coração, que vai alimentar o medo, vai nutrir o medo, e o medo só vai aumentar. E esse medo aumentado vai terminar por aprisionar o coração. E o final é o que você vê em Provérbios 12, 25. Depressão. Então o que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos enfrentar o medo. Nós precisamos fazer isso. E eu quero convidar você a me acompanhar agora em 4 conselhos para eu e você podermos enfrentar o nosso medo. Primeiro conselho: identificar os valores mais elevados e agir de acordo. Identificar os valores mais elevados e agir de acordo. Quando eu e você nós valorizamos o amor acima do medo, nós tomamos ações amorosas. Exemplo. Vamos pegar o exemplo que eu disse da cobra. Digamos que eu tenho medo desse animal. Mas eu amo minha esposa e eu amo meu filho. Eu tenho medo. O medo não foi embora. Mas eu também tenho amor pela minha família. Olha o que o medo vai me fazer. O medo vai me travar e vai me impedir de poder defender aqueles que eu amo. Só que se eu e você identificarmos os valores elevados e agir de acordo, o que é o valor elevado? Saber identificar o que é o certo a se fazer, mesmo que isso gere medo. Talvez você esteja lidando com pessoas desafiadoras e você tem que ir nessa pessoa, conversar com ela, e você está com medo por causa da rejeição, por causa do senso de reconhecimento que você quer ter dessa pessoa, ou seja, você não quer perder a amizade dela, você quer que ela goste de você, que é uma outra prisão, que é a prisão do temor dos homens, né? De querer ser amado, amada, reconhecido, enfim, aceito. Isso é uma prisão, porque isso evita com que nós façamos o que tem que ser feito. E aí você deixa de fazer o que é certo, mas o que é certo é falar, o que é certo é confrontar, o que é certo para nós pais, muitas das vezes, é falar não para os nossos filhos. Nós que somos pais, nós temos um grande desafio, principalmente para a nossa geração. A gente pensa que se nós não fizermos o que os nossos filhos querem, eles não vão nos amar. Eles vão nos detestar, vão nos odiar. E aí a gente evita disciplinar, porque a gente acha que disciplinar, os nossos filhos vão crescer revoltados. A gente acha que se a gente tosar no que é necessário, obviamente, eles vão virar as costas, vão nos abandonar, vão falar mal de nós, não vão mais nos amar, vão nos acusar. Nós vamos ser carrascos na vida deles. Nós temos esse medo. O medo que nós pais temos. Eu não sei se você tem tanto, talvez você tenha medo do que eu, menos do que eu, mas muitos de nós temos. E aí, para assegurar o reconhecimento, né, a validação dos nossos filhos, para que eles gostem de nós, nós deixamos de fazer o que tem que ser feito. Nós deixamos de reconhecer e identificar os valores mais elevados. Quais são os valores mais elevados? Pais que instruem seus filhos nos caminhos do Senhor e dizem não quando é necessário falar não, que não permitem quando não é necessário permitir, que confrontam abertamente e com coragem e firmeza. Estou falando gritar, puxar cabelo, nada disso. É com firmeza e sabedoria, mas confronto. Isso é errado. Você está errado, você está errada. Isso desonra a Deus. Isso é o mais elevado. Então, quando a gente deixa de fazer o que é o certo de fazer e não age conforme é necessário agir, por causa do medo, medo de ir embora, medo de fazer alguma coisa contra a gente, medo de ser rejeitado, o que acontece? O medo nos domina, gera ansiedade. É o mesmo caso da cobra. Eu penso, eu não vou me arriscar a pegar esse bicho e levar uma picada e morrer. Só que, e a minha família? Então, meus irmãos, que mãe não enfrentaria seu medo de cobras e pegaria seu filho pequeno brincando na caixa de areia quando uma serpente venenosa se aproximasse?
Se você está vendo que a cobra está próxima do seu filho, você corre o risco de ser picado se você for pegar. Porque o animal ele vai assustar e pode dar um bote. Mas se você sair de perto e deixar a cobra quietinha ali, ela não corre o risco de ir lá e pegar o seu filho? Você vai ter que encarar o medo, não tem jeito. Porque o certo é se fazer. Só que a gente prefere fazer o errado para ter o alívio. Isso não vai resolver o problema, vai aumentar a ansiedade e, por conseguinte, vai aumentar o medo. É disso que eu estou falando. Não vai resolver o problema. Então nós temos que identificar o valor mais elevado no sentido de identificar o que é certo, o que é correto, o que deve ser feito e fazer. A primeira coisa. Algo me gera medo. O que é o certo a se fazer? Biblicamente, o que eu devo fazer? Eu devo fazer isso. Nossa, mas vai ser difícil. Faça. Faça, porque quanto mais você recuar, mais o medo vai ganhar espaço no seu coração. Então, essa é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer. Primeiro conselho. E nós vemos isso em 1 João 4,18. Olha o que diz. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Um pai ou uma mãe que leva a mão para pegar uma cobra para salvar o seu filho, age não por ausência de medo, mas pela coragem que o amor instiga no coração. Eu amo meu filho e por causa disso eu vou ter coragem e eu vou levar a mão naquela cobra e eu vou jogar aquela cobra para longe, vou destronchar a cobra, mas com certeza eu vou livrar o meu filho e minha filha disso. Então o que vai impulsionar a coragem não é que eu sou muito forte, o meu ego, minha arrogância, não é isso, é o amor. E é por isso que aqui em 1 João, capítulo 4, no verso 18, nós vemos: o amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Nós fazemos o que temos que fazer, não porque somos muito fortões, porque somos bons, porque somos espirituais, nada disso, todos nós somos pó, cinzas, barro, nada. Mas nós amamos a Deus, nós amamos os outros. E por causa do amor, e não por causa do nosso ego, por causa do amor, nós enfrentamos os nossos medos. Enfrentamos. Talvez você já passou por essa experiência na sua vida. Você é pai de família, ou talvez até mãe, né? Porque as mães também trabalham, já trabalharam. Tem que levar o sustento para casa. Tem que trabalhar à noite. Num lugar que não é muito legal. Mas você encara isso. Por quê? Porque a sua família precisa de você. Você encara isso. Você encara esse desafio. Não que você não tenha medo. Todo mundo tem medo. Quem quer passar em alguns bairros de Campinas de noite aí? Você vai trabalhar à noite? Ninguém, né? Mas você precisa. A sua família precisa. E você encara isso. O amor que você tem pela sua família te fortalece para você enfrentar isso. Essa é a verdade. Porque quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quanto mais eu e você amamos a Deus, acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, mas nós vamos ter força para enfrentar o que nos traz medo. Segundo conselho, lembrar-se do desejo supremo de Deus. Lembrar-se do desejo supremo de Deus. O que eu quero dizer? Pergunte-se qual é o coração de Deus diante do medo. Qual o seu desejo supremo? Se Deus ordena que o amemos e amemos os outros, como uma pessoa presa no medo pode confiar e obedecer a Ele enquanto sente medo? Traduzindo, como é que você pode confiar e obedecer em Deus se você está totalmente preso no medo? Você vai conseguir fazer isso? O medo vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Você não vai conseguir mais obedecer a Deus se você for aprisionado ou aprisionada pelo medo. O medo vai parar a sua vida com Deus. Totalmente. Você não vai conseguir fazer o que Ele deseja que você faça. Não vai conseguir. Como essa pessoa pode rejeitar o medo e abraçar o amor? Como é que a pessoa pode rejeitar o medo e abraçar o amor? Conforme nós estamos dizendo, lembrando-se do desejo supremo de Deus. O que eu quero dizer com lembrar-se do desejo supremo de Deus? O que Deus quer de nós, na sua lei? Que o amemos acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos.
Então ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como você se ama, conforme está na lei. E nós podemos fazer isso por meio de Cristo. Sem Cristo não dá, mas com Cristo dá. Se nós com Cristo fizermos isso, nós vamos vencer o medo. Porque você vai falar, eu estou com medo, estou ansioso, estou com medo, mas eu amo a Deus. E se eu ficar preso no medo, eu não vou conseguir agradar a Deus. E eu amo Deus a tal ponto que eu quero agradá-lo. Então eu vou ter que enfrentar esse medo. Porque eu não posso ficar desse jeito. Eu não posso ficar numa situação em que o medo me paralisou. Como é que eu vou servir a Deus assim? Como é que eu vou fazer a vontade dele assim? Eu não posso. Eu preciso encarar isso. Ou se é o seu irmão, se é alguém que precisa de você, se é alguém na sua casa, enfim, uma pessoa a qual você ama como a si mesmo, você também não vai poder ficar preso no medo, ou presa no medo. Por quê? Porque você vai querer o bem dessa pessoa, você vai querer abençoar essa pessoa, você vai querer, de alguma forma, servir essa pessoa, e o medo está te atrapalhando, que são os exemplos que eu estou dando. Então, quando nós lembramos que o desejo supremo de Deus é que nós o amemos acima de todas as coisas e amemos o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos força para vencer o medo. Porque esse que é o problema. A pessoa que fica perdida no medo, ela olha muito para si. E um pouco disso nós falamos cedo. Ela fica presa no eu. E o eu aprisiona mesmo. A gente fica olhando para as nossas circunstâncias, nossas limitações, né? As consequências que isso vai trazer para nós. E se esquece disso. É um desafio, por exemplo, para ensinar para os pequenos. Eles obedecerem porque amam a Deus, porque amam o papai, porque amam a mamãe, né? É o desafio de fazer eles entenderem isso. E não terem medo, por exemplo, de chegar no papai e na mamãe e falar que pecou. Falar que errou. Reconhecer que é pecador. Falar do que traz angústia, ansiedade no coração deles. Vocês pais não têm tido dificuldade de conversar com seus filhos, não sobre trivialidades, né? Ainda mais sobre coisas que eles gostam. Essas coisas eles falam mais do que deviam, né? Tem hora que é uma maritaca, não para de falar. Mas de coisas realmente importantes dos filhos e as filhas falar a respeito do que está no coração. Somente quem tem filho jovem, adolescente, não abre o coração, não fala o que está acontecendo. É medo. É medo. Medo de rejeição, medo de julgamento, medo do que vai acontecer. Mas eles não pecam? Eles não têm dificuldades? Eles não precisam da graça de Deus? Então precisa vencer esse medo. Os nossos filhos precisam lidar com esse medo. Eles precisam entender que tem momentos que eles vão precisar confessar seus erros, vão precisar lidar com essas coisas. Não pode ficar fechado nesse mundinho. Então lembre-se do desejo supremo de Deus. Se você ama a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, conforme está lá em Mateus 22, verso 37 a 39, você vai ter forças para vencer o medo. E os dois últimos conselhos são bem simples. Terceiro conselho, esperar o desconforto. Espere desconforto nessa vida. Vão ter situações que vão gerar medo, vão gerar desconforto, porque faz parte da vida mesmo. É pra gente encarar. Os casais aí. Em algum momento da sua vida, você não teve... Casais que têm filhos, tá bom? Em algum momento da sua vida, você não teve medo de ter filho, ter filha? Não teve medo? Você pensou assim, vou ter filho, vou ter filha, o que vai ser? Será que vai passar fome? Né? A primeira coisa que a gente pensa é assim, mas depois eles crescem, come, fica gordinho, vê umas batatinhas de gordo, não é assim? Mas a gente acha que vai ficar esquálido, vai passar fome, é uma coisa medonha, o olho da criança vai ficar, né? Calma. Não estamos mais nesse tempo no Brasil. Apesar de alguns rincões ainda tem essas coisas. Eles estão até muito gordinhos, graças a Deus. Mas quando a gente vai ter filho, a gente fica pensando nisso. Nossa, vai passar fome. Quando crescer, será que vai virar isso, vai virar aquilo outro, né? Ah, não vou ter filho, não. A gente quer fugir do desconforto. E essa nova geração está tendo esse desafio. Cada vez mais não querem casar, não querem ter família, não querem ter filhos, porque não querem ter esse desconforto. E há países, quanto mais avança a secularização, mais isso está crescendo, tá? Há países, por exemplo, que estão tendo um chamado inverno demográfico, ou seja, a população está diminuindo demais e todo o problema de imigração está surgindo justamente por isso, porque as pessoas que ocupavam aquele país não tem mais, está acabando. A terra está ali, não tem dono. Você chega num lugar, tem uma terra bonita lá, não tem dono. O que você faz? É meu, não tem dono, é meu, né? E é isso que está acontecendo.
Então as pessoas estão pensando muito nos seus medos de terem filhos, de tudo que pode acontecer. Gente, pode acontecer muitas coisas. Vamos pegar as famílias cristãs aqui, famílias que estão se esforçando para criar os filhos nos caminhos do Senhor. Ou talvez você já criou o seu. A gente pode fazer tudo. Ainda assim tem como assegurar que vai sair do jeitinho que a gente planejou? Isso daí não existe, gente. Para ninguém isso existe. Agora, por causa disso, nós não vamos ter filhos? Não vamos casar? Não vamos ter família? Não vamos fazer mais nada? Vamos fazer o quê, então? Se for assim, não vamos trabalhar também, porque trabalhar pode ter acidente de trabalho, não pode? Ou não pode? Pode ser mandado embora. Pode ficar doente no serviço, porque tem serviço que adoece a pessoa. Ah, não, mas eu não vou ficar carregando saco de cimento debaixo. Às vezes quem faz isso é mais feliz do que um serviço que você fica o dia inteiro com a cara na tela, no estresse, o dia inteiro pensando em dinheiro, em número e todas as coisas que você tem que resolver lá, derivados do seu trabalho. Vai conversar com uma pessoa que opera, por exemplo, mercado financeiro, para ver como é que é o dia a dia dela. Pergunta para ela como é que anda a pressão, questão cardíaca, os exames de sangue dela. Pergunta para ela como é que ela tá. Eu já conheci algumas pessoas desse meio. Tudo doente. Mas se for assim, não vamos trabalhar então, porque trabalhar adoece. Pode sofrer acidente, pode ser mandado embora. Não vamos empreender também, porque pode quebrar, pode ficar devendo. Enfim. Então não vamos fazer mais nada da vida. Só que é interessante, existe uma seletividade do que a gente escolhe para ter medo e outras coisas não. Isso é uma prova de que o nosso medo pode ser vencido com mais facilidade. Porque se a gente escolhe o que a gente tem medo, a gente tem poder para enfrentar o medo. Entenderam? Se você escolhe o que você quer ter medo, quer dizer que você tem condição de poder vencer ele com o poder do Evangelho. Então espere desconfortos. Tudo nessa vida é um desconforto. Gente, nascer é um desconforto. As irmãs que deram a luz que o digam, ou não? Você deu a luz, minha irmã, feliz, cantando, assobiando. Uma hora depois da criança nascer, era só alegria. Não vou dizer que não seja, mas, pastor, eu não estava nem acordado, eu estava sedado de tão difícil que foi. Tudo tem desconforto. Para nascer tem desconforto. Para morrer também. Para viver tem. Faz parte. Então nós não podemos ser paralisados pelo medo. É esse que é o meu ponto. Assumir o risco de enfrentar o medo em vez de evitá-lo será desconfortável. Faz parte da vida. Espere isso. Encoraje a pessoa presa no medo a falar a verdade para a sua alma. Eu quero aí ler 2 referências. Acompanhe comigo. Filipenses 4:8. O que você vai colocar na sua cabeça, no seu coração, quando você for lidar com medo? Versículo muito conhecido, mas que precisa ser lembrado. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Coloque o que procede do céu no seu coração. Porque senão o medo vai entrar nos seus pensamentos e vai dominar o espaço. Uma outra referência, Salmos 42:5. Porque está abatido a minha alma. E no verso 11 repete o que é dito aqui, tá bom? Porque te perturbas dentro de mim. E olha o que ele diz. É ele, o salmista, falando com o seu próprio coração. Ou seja, você falando consigo mesmo. Então na Bíblia tem um versículo de alguém que conversa sozinho. Não, brincadeira. Aqui é um salmo, né? Então a ideia é o quê? A pessoa está refletindo a respeito do coração dela. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e o meu Deus. Fala para você isso. Quando o medo surgir, fala para você. O que eu aconselharia você dizer? Essa pessoa, ela pode dizer para si mesma: estou sentindo desconforto. É o medo, ansiedade. Estou sentindo desconforto. Não estou em perigo. É só medo. Não estou em perigo. Estou segura. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. A gente tem que dizer isso. Porque o mau pensamento não entra? Não entra? Entra, não entra na nossa cabeça? Por que a gente deixa ele lá? Você deixa uma pessoa folgada entrar na sua casa
mexer na tua geladeira, pegar aquele litro de água geladinho que você deixou lá na porta, lá agora nesse calor, colocar o pé no teu sofá, ligar a televisão e ficar lá de boa, você deixa fazer isso? Não deixa, né? A não sei que você convidou, né? Eu e o pastor só está falando de alguém lá de casa que faz isso. Você não deixa. Mas por que a gente deixa os erros folgarem dentro do nosso coração? Tira ele de lá. Manda ele chispar da sua cabeça. Sai daqui. Vou colocar na minha mente o que procede dos céus. Pensamentos que estão ligados ao caráter de Deus, conforme a referência de Filipenses 4:8. Manda embora. Tira isso da tua cabeça. Ele é folgado, ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Ele volta na minha cabeça também. Eu mando ele embora de novo. Dá um jeito de fechar melhor a porta para não entrar. Manda embora. Convida o que procede de Deus para habitar dentro do seu coração. Último conselho: confiar em Deus. Uma obviedade, mas necessário. Quem estava aí na parte da manhã? Salmos 46:1. Lembra? O Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Confiar em Deus. Ele conhece nossos medos. Ele se importa. Confie no príncipe da paz, que deseja que nenhum medo ansioso nos escravize. Nós lemos, meus irmãos, em Salmos 139, do verso 7 a 10, que Deus está em todos os lugares. Não há um lugar que Deus não esteja. Nos céus, na profundidade do oceano, na extensão da terra, em todos os lugares. Ele está com você, Ele está comigo. Você não está sozinho. Ele sabe qual é o seu medo, Ele sabe qual é a sua ansiedade. Ele está com você. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de Mateus, Ele deu para a gente uma promessa similar a essa, quando Ele diz que eis que estarei convosco, ou seja, conosco, com todos nós, todos os dias, até a consumação dos tempos, dos séculos, ou seja, até que Ele volte, todo dia Ele está com a gente, por meio do seu Espírito. O crente nunca está sozinho. Mas por que o crente tem tanto medo, então? Lembra de cedo? Olha para si, olha para o problema, deixa de olhar para Deus. Olha para si, olha para o problema, deixa de olhar para Cristo. Ficamos presos no nosso medo, na nossa ansiedade. E fica esse círculo. Ansioso, pânico. Ansioso, pânico. Ansioso, pânico. E a experiência que a irmã compartilhou, né? A Patsy. Eu vi uma coisa, eu ia morrer. Eu vi uma coisa, eu pensei que ia acabar o mundo. Uma pessoa olhou para mim. Você já viu? Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes a pessoa fala uma coisa com sentido, mas a gente está tão tomado por esses sentimentos negativos e pecaminosos que a gente interpreta tudo errado. E eu vou falar como pastor um desafio que eu tenho, porque às vezes eu falo uma coisa e a pessoa entende outra. Porque as pessoas estão totalmente imersas nesses sentimentos tóxicos, destruidores, maus, perversos, que estão acabando com a vida delas. É veneno na veia isso. Então, todas as coisas são compreendidas de uma maneira equivocada, porque há um transtorno da percepção da realidade. Tudo desperta o alarme e começa a pipocar problema na gente para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Vamos resumir? Para encerrar? Vamos resumir? Seja encorajado. Podemos enfrentar nosso medo com sabedoria ao reconhecer que o evitar é um problema. Não adianta ficar evitando. Evitar aumenta a ansiedade e falha em depender de Deus, que é o nosso refúgio seguro. Salmo 46:1. Devemos treinar nossos corações ansiosos e as nossas mentes a recorrer a Deus para vencer o medo, a preocupação